O sal pode ocorrer em sua forma cristalina como sal de rocha, mas a fonte mais abundante de sal é o mar. Se secassem todos os oceanos do mundo, restaria uma massa de sal com volume igual a 14 vezes a massa do continente europeu. O sal é produzido pelo sistema de evaporação solar em todos os países marítimos. Em Cabo Frio, foram os portugueses que nos trouxeram a sua tecnologia secular. Há cerca de 20 anos, um elemento novo foi introduzido nesse processo com a construção de uma fábrica de procedência francesa que acelera a evaporação do sal através de um sistema de caldeiras. Em muitos países do mundo antigo não se conhecia o sal. A Odisseia fala de povos do interior que nunca tinham visto o mar e que não usavam sal em sua alimentação. Em alguns locais da América, ele só veio a ser introduzido pelos europeus. E ainda hoje, em algumas partes da África Central, é considerado luxo, privilégio dos ricos. Na verdade, onde o homem se alimenta principalmente de leite e de carne, comendo esta última crua ou apenas tostada, de modo que não se perde o sal que nela existe, não é necessário aditar cloreto de sódio à comida, e por isso é fácil compreender porque os beduínos de Hadramut, até hoje, nunca utilizam sal em suas refeições. Mas em regime de cereais e vegetais como o nosso, exige-se um suplemento de sal, também necessário quando a carne é consumida cozida. O uso habitual do sal, por isso, está intimamente ligado à passagem da vida nômade para a vida de agricultura, ou seja, está ligado precisamente a esse degrau da civilização que teve a maior influência nos cultos religiosos de praticamente todas as nações da antiguidade. Daí a presença obrigatória do sal nas oferendas aos deuses entre os gregos, romanos e povos semitas. Também as qualidades preservadoras do sal tornaram-no um símbolo de purificação e de união. Cristo referia-se aos seus apóstolos como o sal do mundo. No batismo, persiste a simbologia da purificação pelo sal. O processo primitivo de fabricação do sal, que nos foi legado pelos portugueses, compreendia o transporte da água, que se concentrava com rapidez bem reduzida, elevando-se através desses moinhos que usavam como energia o vento. Presentemente, esses moinhos estão sendo substituídos por bombas de sucção. Pedi ao Dr. Raul Azevedo que nos narre a respeito de como se fabrica o sal. Essa água infiltra-se pelo terreno dessa região toda, que é um terreno de concha e areia, e como consequência, nas áreas que são chamadas áreas salínicas, são então abertas valas
com 1,5 a 2 abaixo do nível do terreno, e por intermédio de moinhos, processos antigos, mas hoje já sendo atualizados com bombas elétricas, eleva-se essas águas de dentro dessas valas para uma quantidade enorme de tanques, e que então tem as 3 denominações: concentradores, evaporadores e cristalizadores, em que a água, tendo se levantado 1,5 metro, ela vai, por gravidade, passando de um tanque para o outro por pequenas comportas que são manejadas e reguladas pelos práticos, que são chamados abridores de água, que durante o dia todo, aproveitando o vento reinante, geralmente o nordeste da região, e o sol, que aumenta a temperatura da água, essas águas então vão gradativamente evaporando a água doce e aumentando, consequentemente, a parte de sal nela contida. Esse é o prédio da fábrica, em cujo interior, dentro em pouco, presenciaremos as diversas fases do processo de preparação do sal.
cenas que vemos são de uma linha de produção de sal para fins domésticos. É o sal birrefinado, sal que se vende nos supermercados. O processo utilizado ainda é um processo bastante primitivo. Se utiliza de uma mão de obra mecanicamente e hoje já poderia estar totalmente automatizado, o que se está providenciando com a aquisição de novos equipamentos. Um a um, os saquinhos de sal são postos nas esteiras e se dirigem para o ensacamento maior. O Dr. Raul Azevedo vai nos dizer alguma coisa sobre a utilização das diversas linhas de produção de sal. Esse ensacamento com vários tipos de graduação, como seja o sal refinado com mais de 98% de cloreto de sódio e o birrefinado com 99,6%, eles então são distribuídos para diversos fins. Uma grande parte para fim industrial ou de transformações, que seja para produzir barrilha, soda cáustica, essencial no fabrico de vidros de toda espécie, para tintas, para fixação de anilinas e outros produtos químicos. A outra parte do sal, então, é jogada no comércio para o uso de alimentos. Então, começa pela salga, os enlatados, salsichas e manteigas, laticínios, e uma parte pequena de 6% é que então cabe ao uso doméstico, sendo que também é indispensável uma pequena cota deste sal ser usado para o gado, que é essencial para o gado ter melhor qualidade de carne e alimentos.